Vamos saber o que são os sintomas do derrame? Só que a gente não vai saber só quais são os sintomas, a gente também vai saber o que é um derrame. Que apesar da palavra ser derrame, não existe derrame dentro da cabeça. O que ocorre é um acidente vascular cerebral. Por isso que o nome médico que a gente chama é AVC, acidente vascular cerebral. Só que ele tem dois tipos. Se você ficou curioso, fica aí nesse vídeo que eu vou te explicar tudo. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. E nesse canal a gente discute temas variados na medicina, cirurgia e tudo mais. Pessoal, quando nós falamos do derrame em si, é quando ocorre uma alteração na vascularização do tecido cerebral. E essa alteração no tecido cerebral vai gerar alguns sintomas que são os sintomas que a gente vai discutir já já. Mas vocês primeiro precisam entender o que é um derrame, um AVC, ou seja, um acidente vascular cerebral. E isso vai acontecer realmente relacionado ao vaso sanguíneo que faz a irrigação do cérebro. Por quê? Se essa irrigação for prejudicada de alguma forma, aquela área do cérebro que foi prejudicada vai parar de funcionar. E dependendo da área do cérebro que parou de funcionar, é quando o paciente tem uma dificuldade no movimento da boca, na fala, é quando o paciente não consegue mexer direito um braço, uma perna. É aí que tem os detalhes de onde vai ter as sequelas. É importante entender os sintomas e aprender a reconhecer o acidente vascular, porque ele sendo tratado da maneira adequada e com agilidade, o paciente consegue reduzir muito os riscos de ter sequela. E o que é um derrame? Como eu falei para você, é um acidente vascular. E esse acidente vascular, esse derrame, ele pode acontecer de duas formas, pessoal. Ou por uma falta de sangue, porque uma veia entope, uma artéria entope, ela deixa de levar sangue para uma determinada área do cérebro que está entupida, e aquela área do cérebro literalmente morre. Por quê? Porque não tem sangue chegando lá. E tem um outro tipo de AVC, de derrame, esse é menos comum, somente 15% dos casos, o outro ocorre em 85% dos casos, que é quando o vaso se rompe. Aí faz sentido a questão do derrame, né? Porque o vaso se rompe e derrama sangue naquele tecido cerebral. E aí a pessoa pode até pensar, mas se rompeu e inundou de sangue, não era melhor porque tem mais sangue inundando? Não, pessoal, porque o sangue ele faz diferença quando ele está dentro do vaso sanguíneo. E sob pressão ele transfere o oxigênio. Se um vaso se rompe, aquele efeito de massa vai gerar uma compressão no cérebro e também vai matar o tecido cerebral se não for tratado do mesmo jeitinho do outro derrame que aconteceu porque parou de ter o suprimento sanguíneo. Do mesmo jeitinho. Então, o tratamento vai ser corrigir esse problema, desentupir o vaso que está entupido ou consertar o vaso que está rompido. Agora vamos falar dos sintomas. Uma coisa que é muito importante vocês repararem é que os sintomas do derrame, eles ocorrem de forma súbita. Uma pessoa que estava bem e do nada, repentinamente, começam a ter os sintomas. Não é que você vai imaginar que vai ter um longo período desses sintomas ocorrerem até eles se agravarem. É súbito, uma hora para outra. E o primeiro deles, mais característico e mais conhecido, é quando o paciente tem uma fraqueza do lado do corpo. Vocês vão perceber que o sintoma ele é dividido em um lado ou outro lado do corpo, porque geralmente o AVC, o derrame, ocorre apenas de um lado. E aí o paciente vai ter uma fraqueza do lado do corpo, uma fraqueza no braço, uma dificuldade para levantar a perna, do nada ele começa a não ter essa condição, uma perda de força que às vezes pode ir piorando progressivamente, ou às vezes ele simplesmente cai, por não ter mais apoio, não ter mais suporte, não consegue levantar. Vai precisar de ajuda para ser levantado. Pessoal, agora é a hora que eu peço. Se esse conteúdo estiver sendo útil, se inscreve no nosso canal. Eu sei que a gente esquece, às vezes a gente está assistindo, até gosta, mas não se inscreveu porque esqueceu. Eu faço isso também. Faz isso agora que eu estou te pedindo. Vamos voltar para o teu vídeo. O segundo sintoma que vocês têm que perceber é quando o paciente apresenta uma boca torta. Porque quando ocorre o derrame, aquele local onde ocorreu o derrame, os nervos que são controlados por ele param de funcionar. E a nossa boca, todo o movimento do nosso rosto, ele depende de inervação, ele depende de informação cerebral. Consequentemente, se esse nervo deixa de funcionar, o paciente passa a ficar com a boca torta porque aquele músculo não vai ter mais energia, tonicidade para se manter íntegro. Só que aqui vale um adendo, pessoal.
É importante esses sintomas da boca torta estarem associados com outros sintomas, porque existem algumas situações, até mesmo infecção viral, que pode dar um sintoma semelhante a esse de entortar a boca e não ser AVC. Então é um contexto. Mas independente de um ou de outro, tem que levar no hospital para fazer uma avaliação. E essa tortura da região da boca é mais evidente quando o paciente sorri, porque aí você consegue perceber que a boca está torta. Um terceiro sintoma é quando o paciente tem dificuldade para falar. Ele tem uma fala mais enrolada, tipo uma fala de bêbado, ele troca as palavras, ele não consegue formar frases. É algo realmente perceptível de que aquilo não está normal, porque a língua ela é músculo. E como um músculo, ela precisa de uma informação a nível cerebral para fazer com que ela se movimente, para fazer com que ela articule as palavras. E aí, nessa situação, ela vai estar deficitária. Um quarto sintoma é a alteração da visão. Da mesma forma, pessoal, a nossa visão ela é através de nervos. Existe a captação da luz da imagem que um nervo vai receber e vai tornar consciente no nosso cérebro. Dependendo do local do derrame, é claro que esse nervo vai ser afetado e você vai ter uma perda visual, ou até mesmo sintomas relacionados à visão. Visão dupla, você pode ter a perda de visão de um olho, você pode ter um borramento de visão de forma súbita. Nunca ignore perda de visão de forma repentina, principalmente se for unilateral, apenas de um lado. O quinto sintoma é tontura intensa. A pessoa perde totalmente a base, perde a estrutura. Tem dificuldade para andar, dificuldade para se equilibrar, dificuldade para se manter ereto e em pé, dificuldade para coordenar os movimentos, apesar de que vale um adendo. Nem toda tontura é AVC, nem toda tontura é derrame. Na realidade, a maioria das pessoas que tem tontura não é por derrame. Mas é claro que é um contexto. Se você tem sintomas desses que eu falei, associado a isso vem a tontura, poxa pessoal, você não vai pensar que é labirintite, você vai levar no pronto-socorro para fazer uma avaliação. O sexto sintoma é dor de cabeça muito forte. Então você imagina que um órgão ou tem um rompimento de um vaso sanguíneo, com extravasamento de sangue, aumentando a pressão dentro do crânio. Isso gera uma dor absurda. E é por isso que é muito mais comum no derrame, no AVC hemorrágico, aquele que rompe o vaso. Uma das principais características é uma dor na cabeça de forte intensidade, uma dor que o paciente nunca sentiu antes, a pior dor de cabeça da vida dele, e que ocorre de forma súbita e explosiva. O sétimo sintoma, pessoal, é a dormência. Dormência no rosto, dormência nos braços, dormência nas pernas, dormência em um lado do braço, porque o nervo está deixando de funcionar por falta de informação no cérebro. Um oitavo sintoma é quando o paciente também tem confusão mental. Ora, se tudo isso que a gente falou, pessoal, está relacionado à função do cérebro, a função cognitiva, ela também está associada a isso. E o paciente, ele claramente vai parecer desorientado, pode não reconhecer familiares ou pessoas muito próximas, ficar confusa, apresentar dificuldade para responder perguntas simples. Vocês não já viram casos, isso já aconteceu em vários casos, de acidentes que aconteceram e a pessoa que estava dentro do carro, na realidade, ela estava tendo um derrame, um AVC, e aí ela gerou o acidente porque perdeu o controle, e as pessoas até agredirem a pessoa achando que ela estava bêbada, porque ela não conseguia responder, e aí ela estava tendo um AVC. Isso já aconteceu algumas vezes. O nono sintoma é a perda de equilíbrio. Se o paciente não tem base, tem perda de força, principalmente nos membros inferiores, consequentemente o equilíbrio ele também não vai ter. E o décimo sintoma é a perda de consciência, que isso são nos casos mais graves, que é quando literalmente o cérebro desliga. E existe um método de reconhecer isso rapidamente, que nós chamamos de FAST, F-A-S-T, que é uma sigla inglesa, onde o F significa face, rosto, ou seja, você pede para a pessoa sorrir, para ver se tem os lábios tortos ou não. O A de braço, arms, você pede para a pessoa mexer os braços, levantar os braços para saber se existe deficiência de força. O S é speak, é fala, você pede para a pessoa falar e percebe se ela está articulando da maneira correta ou não a sua fala. E o T é o time, é o tempo. E o que significa o tempo? Se qualquer um desses sinais estiverem presentes, procure imediatamente um atendimento de saúde. Quanto mais rápido esse paciente for atendido,
menos sequela ele terá. Pessoal, se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Um abraço no coração de vocês, fiquem com Deus, fui!